Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Para quem não me conhece, meu nome é Matheus Ornella, sou jornalista e comentarista de futebol americano, beisebol, basquete, entre outras modalidades. Se é a primeira vez que você está aqui, eu vou pedir para você se inscrever aqui no meu canal, deixar o seu like, o seu comentário e compartilhar esse conteúdo para que ele chegue até mais pessoas. Nossa meta agora são 1.600 aqui no YouTube, tá chegando aí sempre gente nova todos os dias, isso graças a vocês que estão sempre compartilhando esse conteúdo. Se vocês quiserem conferir lá no Twitter, no Instagram, no Threads, agora também, TikTok, tem conteúdos também que estão rodando lá, tem cortezinho de vídeo de YouTube, tem análise de rodada que eu coloco por lá, algumas outras coisinhas que dá para você acompanhar muito mais. Bom, o nosso vídeo de hoje vai ser um recap da última rodada, né? Como vocês sabem, toda semana tem pelo menos esses dois vídeos aqui no YouTube, recap e prévia da rodada. O recap vão ser dos 5 jogos que rolaram no último final de semana, eram para ser 6, mas já até antecipando, falando do primeiro, né? O jogo da equipe do João Pessoa Espectros e Imortais não aconteceu por conta de chuvas, então a gente não vai falar desse jogo, o jogo foi adiado. Até esse momento que eu estou gravando não foi definida uma data, né, para esse novo jogo. Então acho que os times também estão tentando se adequar a sua janela de jogos da Conferência Nordeste, né, que são muitos, são 5, né, então acho que os times estão se ajustando ali para ver a melhor data possível. Mas vamos começar então falando dos 5 jogos que rolaram, né? A gente teve jogos no sábado e jogos no domingo. Vamos começar falando pelos jogos do sábado, vamos começar falando de Timberrex 35, União da Serra 0. O jogo foi lá em Timbó, sábado, 5 horas da tarde, né? Então o jogo foi um clima bem legal, né? O jogo terminou de noite, então foi legal a gente ver assim também esses jogos no sábado, nesse horário. Eu gosto muito, acho que a gente deveria ter mais jogos assim, sempre que possível, né? Acontecendo aí de tarde, comecinho da noite. E o Timberrex mostrou muito do que a gente já imaginava, né, que apesar de todas as mudanças, apesar de todas as saídas, é um time que treina muito, né? Então o time está praticamente todos os dias da semana treinando junto. É um time que tem uma grande comissão técnica, né, com o Takahashi, com o Teran, com todo mundo que está lá dentro. E é um time que se adapta muito rápido ao que quer fazer, né? A gente vê um ataque que tem aí há muitos anos características bem parecidas e que consegue rodar independente com quem está em campo. Mas tinha em campo a peça mais importante do tabuleiro do ataque, que é o Romário Reis, né? O Romário, quarterback da seleção brasileira, jogador aí que ganhou muitos holofotes há alguns anos e se manteve nesses holofotes desde que chegou ao Timberrex, que teve uma partida muito boa. Foram 3 passes para touchdown, correu também para um touchdown. O camisa número 9 é realmente muito bom, não à toa deve ser um dos quarterbacks da seleção no pré-pan-americano, na minha opinião. E é um cara que está jogando, nesse primeiro jogo, jogou tudo que a gente sabe que ele pode jogar. Atacou bem nos 3 níveis do campo, é um cara que conseguiu estender jogadas em alguns momentos e contribui com o jogo terrestre, né? A gente fala do touchdown, mas tiveram outras situações em que ele conseguiu correr com a bola, outras corridas desenhadas para ele que a defesa foi pega desprevenida e ele conseguiu produzir muito bem. E como eu disse, é um cara que nesse elenco que todo ano saem jogadores do ataque, saem jogadores da defesa, ele cada vez mais também vai desenvolver essa função de ser o veterano ali no huddle do ataque, de ser um cara que vai ajudar também a fazer todo mundo ficar na mesma página, todo mundo entender tudo que tem que fazer para o jogo. Uma partida espetacular dele. Quem também jogou muito bem, que a gente tem que falar desse ataque, foi o Henrique Silva, né? 3 passes na direção dele, 3 recepções, 87 jardas e 2 touchdowns. Um jogo muito bom também dele, foi acionado ali as primeiras vezes com passes longos que foram para endzone, teve mais um passe recebido, mas com certeza aí nesse jogo aéreo foi quem acabou chamando mais atenção. Das anotações que eu tenho aqui também, né, um jogo muito bom dos running backs, mais uma vez, a equipe correu para 130 jardas, então é um jogo muito bom também dessa linha ofensiva, que também está com muita gente nova, que também está se ajustando, e que a gente viu em alguns momentinhos do jogo a defesa do União conseguindo uma paradinha aqui atrás da linha de scrimmage, ou não dava muito avanço, porque faz parte desse processo, né, desse time que ainda está se ajustando. Foi o primeiro jogo do ano da equipe, então a gente imaginava também que a gente ia ver alguns lancezinhos que talvez o União conseguisse parar, mas no geral o jogo corrido funcionou muito bem. Os running backs apareceram bem para o jogo aéreo também, tiveram 2 touchdowns, um acabou sendo anulado, mas o segundo valeu do Bitec. Então é um time que começou já mostrando que vem com muita força
para ser o campeão novamente da BFA. Né, o próximo jogo vai ser contra a equipe do Santa Maria Soldiers, né, que vai ser um desafio muito grande, que a gente falou muito na tier list lá do FABR Highlights, né, de como esse jogo ia ser muito importante para as duas equipes, ele já ia acontecer muito cedo. O único, assim, aí a gente falando, pra gente fechar do ataque, né, o Matheus entrou no finalzinho do jogo, o quarterback, entrou ali faltando 2 minutos, ainda conseguiu correr para um touchdown. E o ataque foi isso, né? Foi muito bem, aproveitou quase todas as oportunidades que teve, mas foi parado ali algumas vezes por conta de faltas, né? O Rex teve 120 jardas em faltas, foram 11 faltas da equipe no jogo, então é um ponto de atenção. A gente está tendo jogos muito faltosos nesse começo de campeonato. A gente vai falar de um outro que foi ainda mais, né? Que foi Scorpions e Mariners, mas muitas faltas que atrapalharam. Nesse jogo acabaram não afetando o resultado das coisas para a equipe de Timbó, mas que num outro jogo mais parelho e mais apertado, você pode ser punido ali se você perder alguns first downs por conta de falta, a sua defesa cometer faltas e deixar o ataque em campo, ou dar mais campo para o ataque adversário trabalhar. Né? Mas falando da defesa também, a defesa teve um jogo quase que perfeito, foram um pouco mais de 100 jardas totais que a equipe deu. No finalzinho ali ainda o União conseguiu algumas para colocar na estatística, mas no geral uma defesa que preencheu muito bem os espaços, não deu espaço para o Dominic White tentar fazer muita coisa, gerou pressão, fez ele se livrar da bola, fez ele sair do pocket. Algumas vezes ele conseguiu fazer alguma coisa com isso, algumas não. E é uma defesa que está bem ajeitada também, né? Foi uma defesa que perdeu muitos caras também, né? Mas também conseguiu manter alguns. Tem os caras novos também que apareceram muito bem. E encarou um ataque que está também se reconstruindo, vamos dizer assim, né? O União, porque chegou muita gente também desde o começo do ano e controlou muito bem, não tomou nenhum ponto, tomou poucas situações ali de perigo. E o pouco que o União às vezes conseguiu passar do meio do campo, chegar um pouco mais perto, a defesa estava lá para forçar paradas e não dá oportunidades para a equipe do Rio Grande do Sul pontuar. Falando do União da Serra, né, como eu disse, a defesa terrestre teve alguns momentinhos que conseguiu parar, teve alguns tackles for loss, conseguiu ali, de certa forma, tentar controlar, né, o primeiro tempo acabou acho que 14-0 só, então estava ali numa situação que era reversível. Mas a secundária cometeu alguns errinhos, né, que deram aquele meio segundinho que o Romário precisava para conectar passes. Passes longos entraram bastante também, então uma secundária que tem que ficar um pouco mais ligada durante todas as jogadas, mesmo as que se desenvolvam e demoram um pouco mais. O ataque não conseguiu produzir como um todo. Eu acho que teve algumas corridas ali em que o time achou alguns espaços, no começo conseguiu ali na base da força bruta algumas primeiras descidas, mas é um time que tem que ter mais equilíbrio, né? O Dominic White é um cara que tem um braço muito forte, isso é indiscutível, e ele parece ter uma força sem parecer que tem tanta força no braço, né, para lançar passes longos, mas precisa ter mais conexão com os recebedores, precisa entender melhor o que a sua defesa adversária está te entregando, e a sua L precisa dar um pouco mais de tempo para o quarterback conseguir produzir alguma coisa, né? Teve algumas situações em que ele teve um pouco mais e não conseguiu tirar proveito, mas em muitas ali a marcação já estava muito em cima, ele não tinha muito o que fazer. Também foi um time que teve muitas faltas, foram 11 faltas também para 109 jardas, e no geral acho que é uma equipe que tem espaço para se desenvolver, tem espaço para, dentro dessa Conferência Sul, fazer bons jogos, né? Acho que tem um quarterback ali que tem um potencial grande, mas tudo vai passar por quanto esse time pode se entrosar, improvisar, se entrosar, se ritmar e depender menos de improviso, né? Menos de situações do QB saindo do pocket para achar alguém livre em algum momento, do QB saindo para correr com a bola. Eu acho que tudo, para qualquer ataque numa base de construção, é ritmo e esse time precisa de ritmo para ter chance de ganhar. Continuando com os outros jogos do sábado, a gente teve também Santa Maria Soldiers 21, Estepos 14, um jogo que me surpreendeu um pouco, não vou negar, falei que eu estava bem ansioso para ver esse jogo, por conta de um embate de um time que no seu estadual foi dominante, né, o Santa Maria Soldiers, contra o Estepos, que é um time que tem muita tradição, que tem nomes experientes e que tem, né, o Caião como head coach, que é um cara que eu particularmente gosto bastante, e que mostrou já nesse primeiro jogo que é um time que está bem organizadinho,
talvez não esteja fazendo nada muito charmoso, né? Pelo menos não nesse primeiro jogo. O campo também não ajudou, estava bem castigado por conta de chuva, mas que é um time que vai ser guerreiro, é um time que vai tentar até o final e que tentou até o final para vencer a equipe de Santa Maria. Né, o placar, talvez ele não demonstre tudo do que foi o jogo, né, a defesa dos Soldiers até pareceu ter um pouco mais de controle, mas no final a equipe do Stepos conseguiu mostrar que tem jogadores e ritmo para fazer ataques mais rápidos e conseguiu pontuar ali no finalzinho, mas é um ataque que se propôs a correr muito com formações pesadas, usou muito de I-form e eu gosto muito disso, porque você consegue desenvolver algumas coisas. O time jogou bem como um todo, alguns drives a defesa estava ligada, mas em muitos o time conseguiu produzir, conseguiu ali ganhar primeiras descidas e também foi variando esse jogo terrestre com o passar do jogo. Né? Tinha essa formação I como uma base, vamos dizer assim, mas variou bastante, usou muitos passes curtos também em screens ou em flats para tentar fazer o jogo aéreo fluir. Né? O quarterback da equipe, o Ian, eu acho que ele começou o jogo não se comprometendo, conectando esses passes curtos, os passes longos não encaixaram tão bem. Com o passar do jogo ele foi soltando, e na última campanha a gente viu ele realmente soltando um pouco mais o braço, conseguindo conectar. Então eu acho que a equipe mostrou ali que dá para tirar mais do que a gente viu nesse primeiro jogo, mas é uma equipe que está jogando de uma forma bem disciplinadinha no seu ataque, sem muito, mais uma vez, né, às vezes sem muito charme, sem muita invenção da moda, mas que conseguiu pegar uma defesa que é boa, que é disciplinada e tirar, né, 14 pontos e tirar bons drives também mesmo quando não pontuou. Né. Um dos touchdowns veio numa campanha curta, né, após uma interceptação, mas o time conseguiu ali em algumas campanhas trabalhar bem e se desenvolver. Do ataque do Santa Maria Soldiers, a gente teve um jogo terrestre bem reduzido, foram 67 jardas só do totais, né? O Siqueira teve 50, se eu não estou enganado, e foi o principal corredor da equipe, mas teve poucas oportunidades. A DL do Stepos, o front na verdade como um todo, fez um grande jogo, conseguiu gerar pressão também muitas vezes quando o Douglas recuou para o passe, forçou alguns sacks, forçou ele a sair do pocket. Algumas vezes o Douglas conseguiu tirar um coelho da cartola e soltar alguns passes longos e ele mesmo tentar resolver, mas a defesa conseguiu evitar, né, que ele produzisse alguma coisa. Né? Então a OL do Santa Maria teve algumas janelas de corrida interessantes, mas no geral acabou talvez até sendo um pouco surpreendida, né, porque viu algumas variações, né, às vezes os linebackers vinham, às vezes alguém da DL tentava cruzava para fazer alguma coisa diferente. Então o Stepos, e aí talvez seja a parte de não me surpreende tanto, né, por o Caião ser um ex-jogador de defesa, um cara que jogou na linha, né, jogava de nose tackle, eu imaginei que a gente deveria ver talvez ali um trabalho ainda melhor desse front, né, por ele ser um cara que tem um conhecimento ainda maior dessa parte do campo, né, e conseguiu anular aí uma OL que estava tendo acho que mais de 100 jardas de média corrida por jogo a 67, o que não é fácil. Falando do Douglas, né, foram 3 passes para touchdown, né, teve ali 15 passes completos de 30 tentados, teve alguns dropzinhos, alguns passes que não saíram ideal, mas como eu disse, ele conseguiu evitar alguns sacks, conseguiu distribuir bem o jogo, e também tirou proveito ali das situações que a secundária adversária te deu, né, oportunidades, né. O segundo touchdown para mim foi uma prova disso, viu uma janela e conseguiu conectar com o Augusto, né, e ele correu para a endzone no finalzinho do primeiro tempo. No quarto período, depois que a defesa do Stepos cometeu uma falta que deu uma nova quarta descida para a equipe de Santa Maria, ele conseguiu conectar um passe espetacular para sacramentar a vitória. Na minha opinião, ali foi onde realmente o jogo acabou, por mais que o Stepos tenha conseguido marchar, né, ali faltava pouco tempo, o Stepos teve que mudar uma proposta do que estava fazendo durante todo o jogo, então, e assim, é um ataque que não muda, na minha opinião, ainda é um ataque que eu acho que pode render mais, só que a SOL tem que aprender muito com esse jogo, né, entender algumas variações, ver aonde errou, para que tenha deixado tantas pressões acontecerem, porque o próximo adversário é o Rex, né, que a gente viu no primeiro jogo, que é um time que também coloca muita gente na linha, também é um time que tenta movimentar muito o pessoal, é um time muito físico, que vai forçar você a errar, então pode ser um jogo complicado para a SOL mais uma vez. Da defesa, como eu falei, controlou bem,
né, o jogo como um todo. Teve situações em que o jogo corrido do Stepos foi marchando, foi conseguindo, mas evitou muitos passes longos da equipe, né, do Stepos, conseguiu evitar que a equipe esticasse muito o campo durante a partida. Os passes curtos foram acontecendo, mas a equipe foi conseguindo conter, né, esse jogo terrestre mais pesado, a equipe também foi se ajustando, enchia um pouco mais a caixa aqui, tirava um cara ali, né, não foi dando tantos espaços, né, a gente não teve talvez nenhuma jogada, pelo menos não na minha memória agora, nenhuma jogada muito plástica, muito elástica, ou que a defesa tenha cometido um erro muito grande, né, e a equipe do Stepos tenha tirado muito proveito disso. Mas foi uma defesa que também sentiu ali em alguns momentos o físico, né, de encarar uma equipe que estava correndo pesado, estava tentando fazer coisas diferentes. Mas no geral controlou bem as ações, fez um trabalho muito bom também. E antes da gente fechar, né, eu acho que do jogo mesmo é isso, né? E a minha grande questão agora, né, algumas pessoas até comentaram, né, porque será que o estadual a gente esperou demais? Eu falei, da equipe do Soldiers, e agora eu paro para pensar, será que a gente esperava demais dessa equipe de Santa Maria? Será que o Stepos é um time realmente muito bom que a gente só não tinha visto? Ou será que a equipe errou demais? Será que o campo pesou? Será que tudo isso tem que ser levado em consideração? Eu acho que tem vários aspectos aí. Como eu disse, o Stepos é uma equipe bem treinada, é uma equipe que trouxe ali um jogo que gastava relógio, que trouxe um jogo que tentava fazer coisas um pouco mais diferentes, um pouco mais fortes. A equipe do Soldiers teve algumas janelas de passe que não encaixaram, mas para mim o principal foi o jogo terrestre não ter funcionado muito bem, que era para mim o que fazia o relógio girar. Então eu acho que é um time que tem que se ajustar a isso, entender tudo o que aconteceu para trabalhar da melhor forma possível. Passando agora para o terceiro jogo que aconteceu no sábado, a gente teve o duelo da Cavalaria 2 de Julho contra o Carrancas, né? 10-7 para a Cavalaria, mais uma vez as equipes se encarando aí nas suas estreias da BFA e mais uma vez sendo um jogão, só que dessa vez vitória da Cavalaria fora de casa contra o Carrancas, né? 10-7. E assim, foi um jogo que as defesas foram, acho que o principal fator, né? Acho que a gente olha o placar e olha o jogo, fala muito por si só. A defesa da Cavalaria forçou muitos turnovers, conseguiu capitalizar ali em alguns errinhos da equipe do Carrancas, mas a defesa do Carrancas também fez um trabalho muito bom, não deu ali muito conforto para o Cotton durante todo o jogo. Quando a equipe do Cavalaria pontuou no começo, a defesa se ajustou para evitar que os erros acontecessem novamente e conseguiu se ajustar, fez um jogo bom, deixou Cavalaria ali foram a menos de 150 jardas, acho que foram 143 se não estou enganado, mas assim, um jogo que a defesa depois do começo, né, onde tomou ali praticamente os 10 pontos, acho que assim, depois que tomou o primeiro touchdown, vamos dizer assim, a defesa conseguiu ir se ajustando. Claro, tiveram momentos que a Cavalaria marchou, que a Cavalaria conseguiu conectar algumas coisas, mas no geral a defesa conseguiu fazer paradas, conseguiu ali forçar sacks na hora que precisava também para tirar, né, o ataque adversário de campo, mas que o ataque não correspondeu à altura, né? O ataque do Carrancas realmente não veio para o jogo da forma como muita gente esperava, inclusive eu, né? O ataque comandado ali pelo João Vitor, né? O João Vitor teve uma partida muito abaixo, não só pelas interceptações, mas o jogo realmente foi muito abaixo. A velocidade do jogo parecia até um pouco diferente para ele, né? Perdeu algumas janelas, algumas ele tentou esticar de alguma forma e não deu certo. Tiveram também alguns drops que atrapalharam muito o jogo. Na minha opinião, no primeiro e no quarto tivemos ali pelo menos um drop que para cada, um no primeiro e um no quarto período, que poderiam ter sido touchdowns, os dois, né? Então que o resultado poderia ter sido outro, mas quando não é o dia do seu quarterback e dos seus recebedores, não é o dia. Então a equipe não conseguiu capitalizar nas poucas vezes em que os passes saíram da melhor forma. O Deonta Smith, né, o running back, chegou mostrando que é realmente um cara um pouco diferente, né, que tem potencial para produzir por fora, para produzir por dentro dos tackles. É um cara que vai conseguir retornar também algumas bolas, que vai quebrar ali vários tackles, mas não dá para você sobreviver só de um jogador ou só de um estilo de jogo, né? A equipe do Carrancas ano passado era uma equipe que conseguia passar bem a bola e vai precisar que o João Vitor e que todo mundo jogue melhor nos próximos jogos
para conseguir produzir alguma coisa. Né? Da equipe do Cavalaria, né? O ataque é comandado pelo Cotton, né? Que assim, teve um jogo, acho que dentro do que eu esperava dele, mas eu quero destacar uma coisa que ele fez, que a gente tem que destacar mesmo, que é para isso que você traz um jogador como ele, né? Nos minutos finais ali, quando o time estava querendo gastar o relógio para garantir a vitória, basicamente foi uma sequência de jogadas em que ele ficou com a bola na mão e ele mesmo correu para garantir first downs e para queimar o relógio. É para isso que você traz um cara como esse, é para essas situações mesmo. É para o cara colocar a bola embaixo do braço e ele resolver o jogo. Então eu acho que tem muito mérito dele também para essa situação, né? O cara tá ali, o cara tranquilizar todo mundo de que vai acontecer, que vai dar certo. Ele conseguiu ali garantir a primeira vitória da Cavalaria nessa temporada. Da defesa, como eu disse, foram muitos turnovers, gerou muita pressão, conseguiu forçar o erro do adversário, não deu tantos espaços para a equipe do Carrancas produzir e conseguiu, né, de certa forma, anular um ataque que a gente estava imaginando que produziria muito. E mesmo quando o Deontay conseguiu boas corridas, deixou boas janelas, fez algumas coisas, não deixou ele finalizar, não deixou ele transformar isso em pontos, não deixou os touchdowns acontecerem, né? Então assim, é uma defesa que também conseguiu reduzir o ataque adversário a pouco, né? E que conseguiu anular um ataque que a gente imaginava que ia estar muito mais redondo do que a gente viu, né? Os 10 pontos da equipe vieram do Irving Rodrigues, né? Ele que recebeu o touchdown do Cotton, ele que chutou o field goal e ele que chutou o extra point, então os 10 pontos aí foram para a conta dele. Como o jogo terrestre da equipe, eu senti que faltou, né? Eu deixei aqui anotado, né? Foram só 46 jardas totais, a equipe sofreu aí 7 tackles for loss, então o jogo terrestre faz parte, né? A equipe precisa ajustar melhor esse jogo terrestre, precisa fazer mais coisas para que esse jogo terrestre possa acontecer. Então a equipe da Cavalaria sai com a vitória fora de casa contra um adversário que era importante dentro do seu grupo da Conferência Nordeste, mas as duas equipes saem sabendo que precisam no ataque principalmente ajustar ainda muita coisa, porque os próximos jogos vão ser tão parelhos quanto ou mais pegados ainda. Falando agora dos jogos de domingo, né? Vamos começar falando de Recife Mariners 13, Parnamirim Scorpions 0, né? O Mariners joga fora de casa e garante a sua primeira vitória no primeiro jogo, né? A equipe do Scorpions não conseguiu encaixar seu ataque nessa estreia. Mas antes da gente falar desse jogo, que eu estava muito ansioso por muitos nomes que vieram de um lado, a equipe do Scorpions que tinha jogado bem no seu último jogo da Copa Nordeste, não dá para falar desse jogo sem falar das faltas, né? Foram mais de 300 jardas totais em faltas. A equipe do Recife Mariners foram 17 faltas para 190 jardas, a equipe do Scorpions foram 16 faltas para 114. Então, muita falta, atrapalhou muito a fluidez do jogo, atrapalhou o Mariners, que na minha opinião estava tentando fazer um ataque, talvez um no huddle, ou um ataque que estava tentando ser mais rápido, mas que foi parado muito por faltas. Quando alinhava, a arbitragem estava discutindo se tinha acontecido alguma falta ou não, então atrapalhou acho que muito também o ritmo do que a equipe estava tentando fazer, né? Mas no geral, o jogo em si, né, eu acho que ele poderia ter sido muito melhor para os dois lados, mas as faltas elas acabaram brecando muito. Começando pela equipe do Scorpions, né, a equipe comandada ali pelo Mariota, não conseguiu trazer de volta o que a gente tinha visto no último jogo da Copa Nordeste contra o Tropa. O time teve jardas negativas no jogo terrestre, foram menos 23 jardas, então não conseguiu produzir nada pelo chão para ajudar esse jogo aéreo a ter um pouco mais de espaço em algumas janelas. E o jogo aéreo também não teve muitas oportunidades. Volta e meia ali o Mariota conseguia estender uma jogada e conectava um passe longo, alguém aparecia para receber uma bolinha ou outra, mas foi um ataque que não teve ritmo, né? Não teve ritmo, não teve fluidez, e encarou uma defesa que estava bem postada, estava bem posicionada e estava fazendo boas jogadas, né? Para conseguir forçar paradas, né? Então é uma equipe que ofensivamente fica até difícil a gente falar, porque pouca coisa encaixou, pouca coisa funcionou, né, desse time. Então eu acho que tem que trabalhar muito, né? Até porque a equipe vai voltar a campo essa semana contra o Calcaia Sabres, né? Mas do ataque eu acho que é até um pouco disso, não tem nem muito para onde a gente correr,
né? Da defesa, já dá pra gente falar um pouco melhor, né? Apesar de ter cedido quase 190 jardas terrestres, foi uma defesa que, em quartas descidas que o Mariners arriscou, conseguiu parar em muitas delas, não deu ali tantos espaços para os recebedores, conseguiu ali anular algumas situações e também estava ali, ficou a detalhes de forçar mais alguns erros, e que se o ataque tivesse correspondido, tivesse conseguido fazer alguma coisa, a gente poderia estar falando talvez de um jogo mais apertado, que a defesa teria descansado um pouco mais também para produzir melhor contra o jogo terrestre, né? Porque obviamente tudo são engrenagens, né? Se o ataque não fica em campo, a defesa não descansa e o físico vai pesar quando você encarar um time que corre bem com a bola, né? Então, no geral, foi uma defesa que fez o que pôde, sofreu bastante pelo chão, mas que conseguiu manter a equipe viva ali até o final da partida, né? Essa é a verdade. Olhando agora para o Mariners, né? O Mariners que começou o jogo com o Vinicius Rimas, né? Ele que foi o quarterback que jogou até o primeiro touchdown, né? E foi no começo do segundo quarto. Depois o Álvaro assumiu, né? Conversei com o Lucas, né? O head coach da equipe do Mariners, e ele falou que era, querendo ou não, era mostrar para o Vinícius uma recompensa a todo o trabalho que ele tem feito desde o começo do ano. Também a questão do Álvaro ainda está se entrosando com todo o elenco, então é um pouco dos dois, vamos dizer assim. Né? Eu acho bom também que a equipe reconheça ali os caras que estavam desde o começo do ano, né? O Eli Riemann jogou também com a equipe do desenvolvimento, teve ali algumas oportunidades, o TD passado da equipe foi dele, né? Então foi assim, o que pôde fazer em campo tentou fazer da melhor forma e conseguiu um touchdown. Mas acho que nem ele nem o Fadini conseguiram ter um ritmo ideal, né, no jogo aéreo. Como eu falei, né, as jardas terrestres foram muito bem, foram 185, né, a gente teve ali um comitêzinho do Mariners correndo com a bola, Sherman, Adolfo e o Boi, né, o Sherman também que fez um touchdown ali que sacramentou a vitória, mas o jogo aéreo não se encaixou muito, o Fadini teve algumas situações que foram alguns dropzinhos, alguns passes não foram no lugar certo, os passes curtos foram encaixando, eu acho que é bom também, mesmo quando não consegue um touchdown passado, ou às vezes as estatísticas não são as melhores, mostrar e ver que tiveram situações em que o time conseguiu encaixar algumas coisas, né? Então, eu acho que é um ataque que tem potencial, obviamente, para mais, né? E pode fazer muito mais. E assim, até dando mais uma olhadinha aqui, né? Como eu disse, as jardas também atrapalharam muito a equipe, né? O ataque, a proposta que o Mariners queria, né? Mas foi um ataque que também arriscou algumas quartas descidas que não teve sucesso. Vamos ver se a equipe vai arriscar essas quartas descidas em outros jogos, né? Em jogos talvez contra ataques melhores, né? Do que o ataque dos Scorpions. Mas eu acho que fica também um destaque que a gente pode falar dos special teams da equipe do Mariners, né? Principalmente ali no kickoff, a equipe arriscou ali os squib kicks, né? Tentando ali surpreender a equipe do Parnamirim e conseguiu ali, acho que 2 ou 3 vezes, né, aqui nas minhas anotações, recuperar a bola nesse kickoff, né? Então é um time que se arriscou, né? E conseguiu ter sucesso, né? Mais uma vez, vamos ver o quantas vezes o time vai querer arriscar contra outros adversários, né? Então, é um time que chegou nesse primeiro jogo tomando algumas decisões que a gente tem que ver se elas vão ser mantidas até o final do campeonato. Da defesa, fica difícil a gente não elogiar, né? Além das jardas negativas do ataque, né? Gerou muita pressão, deixou realmente o Mariota muito desconfortável. Teve alguns sacks também, teve a interceptação no final do jogo que quase virou uma pick six. E ainda não teve o Shelley nesse jogo, né? Outra coisa que eu falei com o head coach da equipe do Mariners, o Shelley chegou do Rio Preto, mas veio ali de uma sequência muito grande de jogos nesse primeiro semestre. Então a equipe optou por preservar ele, o que eu acho isso muito bom também, inclusive. Deixou ele descansar, deixou ele se recuperar de tudo isso que aconteceu, né? Vale lembrar que há uma semana atrás ele tinha jogado a final da SPFL e tinha jogado praticamente o jogo todo. Então foi muito importante também ver que a equipe está pensando em preservar ali os atletas da melhor forma que puder. Mas eu acho que da defesa é isso, né? Perdeu pouquíssimos tackles também quando a equipe do Scorpions tentou correr por fora, fazer alguma coisa diferente. E o jogo aéreo, fora uma situação bem pontual ou outra, anulou da melhor forma possível. Para a gente fechar, vamos falar agora
de outra vitória de visitante que aconteceu, que foi o jogo do Fortaleza Tritões e Ceará Caçadores, 34-16 para a equipe do Tritões. E recomendo muito que todo mundo veja esse jogo, porque foi um jogão, né? Eu até estava comentando ontem com o Rafa do FABR Highlights. Esse placar poderia ter sido muito mais apertado, muito mais elástico, de tantas situaçõezinhas que a gente teve durante esse jogo, né? A gente teve um começo em que os dois ataques vieram realmente com o pé na porta, o Joe Bradley soltando muito bem os passes curtos, a equipe do Caçadores conseguindo atacar, variando quem estava com a bola, quem não estava, fazendo muita coisa acontecer. A resposta do Tritões foi uma resposta rápida, um ataque equilibrado, com o Quentin Williams conseguindo entregar bem para os seus running backs, o jogo aéreo fluindo, o Quentin correndo com a bola, e o jogo foi passando, foi acontecendo, e a equipe do Tritões foi se beneficiando das vezes que o Caçadores não conseguia capitalizar. A defesa do Caçadores também teve um papel muito fundamental para parar ali o Quentin Williams numa situação que ele estava na linha de 2, 3 jardas e conseguiu forçar um fumble. No final forçou mais um também ali, mas o jogo já estava mais bem encaminhado. Mas a equipe do Tritões conseguiu tirar mais proveito dessas situações do ataque. O 34 eu acho que fala muito, obviamente, mas quem não viu o jogo, e eu recomendo que veja, vai ver um ataque muito, muito equilibrado. Eu tenho aqui as anotações. Foram 195 jardas passadas e 247 jardas terrestres para a equipe do Tritões. E eu sempre falo muito sobre equilíbrio de jogo, correr para passar ou passar para correr. Foi uma equipe que foi muito boa nos dois aspectos. Claro, ter um quarterback que você pode desenhar corridas e que pode improvisar vai ajudar os seus números? Sim, quando a gente olha aqui, o Quentin Williams teve 81 jardas terrestres. Mas isso não anula que a equipe ainda teria ali mais de 150 jardas, correndo com o Maranhão, correndo com os outros running backs. Então, assim, a gente tem que olhar para todos esses aspectos. E, assim, cara, que jogo bom do Quentin Williams. Apesar dos dois fumbles, que jogo bom. 12 de 21, 195 jardas, dois TDs passados, correu para um TD, se eu não estou enganado. Ou teve aí as 81 jardas corridas, agora eu não lembro de cabeça, até peço desculpas nas anotações aqui que eu fiz. E assim, um ataque que jogou muito bem, muito, muito bem. 7 recebedores diferentes com pelo menos um passe recebido. Um ataque que fisicamente dominou a equipe do Ceará Caçadores, essa é a verdade. A defesa teve alguns momentos ali que conseguiu umas paradas, como eu disse, forçou 2 fumbles ali, um praticamente para salvar um touchdown. Mas fisicamente a equipe do Tritões trouxe um jogo diferente para esse jogo. Detalhe também, faltas e faltas. Como eu disse, uma rodada com muitas faltas. Foram 14 faltas para 140 jardas dessa equipe do Caçadores, que tem que ter atenção. Mas assim, no geral, foi bonito de ver esse ataque jogar. A verdade é essa, foi bonito de ver esse ataque jogar. Da defesa, ponto positivo, anulou completamente o jogo terrestre do Caçadores. Foram 2 jardas, pelo que eu vi nas estatísticas do pessoal lá do FABR Nordeste, se eu não estou enganado, acho que essa é a página. Foram 2 jardas terrestres só, nada, né? Vamos ser sinceros. E assim, o Joe Bradley começou o jogo mostrando muita força no braço, conseguindo desenvolver muito bem os passes, acionando bastante o Heron, que era o cara conhecido dele, foi conseguindo produzir, mas a defesa foi ajustando, conseguiu ali uma interceptação num momento muito bom no primeiro tempo, depois conseguiu mais uma, e foi também entendendo como parar, né, como conter, né, esse ataque, né, porque mais uma vez o Caçadores produzia, conseguia avançar, ia avançando, mas se o jogo terrestre não está lá para complementar, para ajudar, a defesa ela vai se adaptar e ela vai se ajustar ao seu jogo aéreo, ela vai deixar a caixa mais vazia, ela vai preencher mais espaço em zona, vai colocar mais gente ali para marcar no mano a mano. Então foi uma defesa que foi se ajustando e que conseguiu tomar só 16 pontos de um ataque que tinha potencial para produzir muito, muito mais. Da equipe do Caçadores, né? Como eu falei, o Joe Bradley começou quente e eu acho que mesmo com as 2 interceptações, vale a gente falar que foi um bom jogo, né? Foram 15 passes completos de 26 tentados, 213 jardas, um touchdown, 7 recebedores também com pelo menos um passe recebido. Então, apesar de a gente ter visto ali algumas situações onde ele estava indo nos caras mais quentes, todo mundo teve uma oportunidade, ele passou para 8 caras, 7 conseguiram receber pelo menos um passe. Então é um ataque que tem potencial pelo ar aí de causar muito, muito estrago. O problema, mais uma vez, é o jogo terrestre. Você não vai conseguir ganhar
jogos tendo 2 jardas com seus running backs. Você precisa produzir muito mais, você precisa que esse ataque como um todo flua, né? Então é um ataque que tem potencial para mais, a verdade é essa, é um ataque que tem potencial para mais. Se tivesse um jogo terrestre bem estabelecido, poderia ter gastado um pouco mais de relógio, descansado um pouco mais, acalmado um pouco mais os ânimos, até para você brecar um pouco mais esse ímpeto da equipe do Fortaleza Tritões. Mas, no geral, eu acho que, como eu disse, foi um grande jogo. O placar poderia ter sido diferente para mais, diferente para menos, mas a equipe do Tritões trouxe aí um jogo fisicamente muito bom, dominante, né? Como eu falei, a defesa do Caçadores não conseguiu controlar, né, no front as ações. Até teve situações onde conseguiu anular o Quentin Williams mais uma vez, conseguiu forçar 2 fumbles num cara que é difícil de você forçar fumble e tem muito mérito nisso, mas não impediu que ele tivesse ali algumas corridas desenhadas, não finalizou algumas jogadas que ele conseguiu improvisar e produzir. Então é uma defesa que tem que tirar muito de aprendizado desse jogo e um ataque que tem que olhar muito para o seu jogo terrestre, pensando nos 4 jogos que ainda restam na fase de grupos da BFA Nordeste. Bom, gente, o vídeo é esse, eu vou ficando por aqui. Mais uma vez, se você ainda não está inscrito, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, o seu comentário, compartilhar esse conteúdo para que ele chegue até mais pessoas. Eu sempre reforço, se eu tiver falado alguma informação errada aqui, algum nome errado, qualquer coisa, eu peço para que vocês deixem no comentário ou que vocês me mandem no Instagram, no Twitter, seja lá onde for, para que a gente possa conversar, beleza? Tamo junto e até a próxima!